gente, começa agora mais um VeraCast e no episódio de hoje nós vamos falar sobre uma conquista importantíssima e bem recente do Veracruz. Mas aí você me pergunta, Marcelo, o que essa conquista tem a ver comigo? E a minha resposta é tudo, porque eu estou me referindo ao selo da JCI, um símbolo internacional que atesta o compromisso do Vera em fornecer assistência médica segura e de alta qualidade a todos. Para explicar melhor sobre a relevância da JCI, eu recebo aqui hoje o Dr. Gabriel Redondano, diretor técnico médico do Veracruz. Como vai, doutor? Muito bem, agradeço o convite, é um prazer estar aqui com você para falar uma notícia tão importante que nos enche muito de orgulho. Sem dúvida, está aqui comigo também a Cláudia Matias, que é gerente de qualidade do Vera. Bem-vinda, Cláudia. Obrigada, olá a todos, e de fato é uma conquista, mas ao mesmo tempo um compromisso, né, de uma jornada, então muito gratificante poder estar aqui para compartilhar um pouquinho de como isso está sendo e como será. Obrigada. Em primeiro lugar, parabéns ao Veracruz por essa conquista tão importante e para o pessoal entender melhor, né, para quem nos acompanha, o que exatamente significa a grandiosidade dessa certificação, doutor? O que é a JCI? Perfeito. A JCI é uma organização americana, então ela começou os trabalhos na década de 50, onde os hospitais americanos eles precisavam ter um padrão de qualidade, né, padrões rígidos de qualidade. Então, ela é uma série de preceitos, de quesitos que são avaliados, que atestam aquele hospital com uma segurança adequada. E ela vai muito além. Ela não é só a segurança assistencial, não é só a segurança, vamos dizer assim, do cuidado médico, da enfermagem, da equipe multidisciplinar. Ela vê também toda a estrutura hospitalar, em termos de segurança, treinamento, simulados, desde simulados de incêndio, simulados de evacuação do prédio. Então, ela é completa. E na década de 90... ela começou também a acreditar, a certificar hospitais fora dos Estados Unidos. Então, são padrões rigorosíssimos de qualidade, de excelência, para ela certificar aquele hospital se é digno de receber aquele selo, né? E mais o que a Cláudia falou, não é simplesmente um selo que fica ali na parede, mostra todo um compromisso e uma transparência do hospital a ser avaliado, de realmente esse compromisso com o paciente, de a gente conseguir entregar um padrão de qualidade assistencial entre os melhores hospitais do mundo. Só um pouco de número, o Brasil tem em torno aí de entre 6 e 7 mil instituições de saúde, hospitais de pequeno, médio e grande porte, e menos de 60 deles têm a acreditação da JCI. Então, realmente, para um hospital conseguir isso é uma história, uma cultura já que vem de anos e anos, tem enraizado em todos para a gente conseguir esse espaço tão importante de qualidade assistencial. A gente está falando, então, da mais importante credencial internacional de qualidade, de segurança e cuidado também prestado em hospitais do mundo todo, né, Cláudia? Sim, são mais de 100 países, né, que têm essa abrangência. Então, ao mesmo tempo que a gente tem menos, aí, olhando o Brasil, muito restrito esse número, né, de hospitais, quando você olha a abrangência, é de fato uma certificação, uma acreditação global, né? E como o doutor falou, na verdade, assim, acho que o que mais me encanta e que nos encanta, ele não é um processo, ele é um processo voluntário, ele não é fiscalizatório. Então, quando uma instituição define, né, se compromete, não é por uma questão de uma legislação, é porque quer avançar nesse compromisso, né? E qualidade e uma acreditação, ela é um meio, ela nunca é um fim. Então, obter uma certificação, um selo, né, o selo dourado da JCI, não é um fim em si mesmo, ele é um meio. Então, ele vem para nos ajudar, nortear naquele compromisso, naquela visão. Ela tem que ser anterior a essa decisão para que ela se sustente. E é uma jornada, é contínuo, né? Não é simplesmente, como ele falou, é um selo, ai que bom, conquistou. Não, é um compromisso. Ali, conquistar, na verdade, é uma etapa, lógico, tem muito trabalho antes, mas ali só coloca a gente à frente de muitas outras, de muito compromisso. Ao longo do episódio de hoje, nós vamos explicar direitinho para você o que essa certificação significa, mas eu quero reforçar esse dado que o Dr. Gabriel trouxe aqui, de acordo com o Consórcio Brasileiro de Acreditação. Veja só, então, são 6.805
hospitais em todo o país e só 57, né, conquistaram essa JCI. Isso é um reforço aí da seriedade, também do nível de exigência dessa acreditação, né? Não é muito simples. Sem dúvida, e o que é mais legal, acho que o Veracruz, além de toda a parte tecnológica, de humanização, tudo que a gente busca no nosso dia a dia, né, tanto de cuidar do paciente de uma maneira humanizada, mas também cuidar de quem cuida, né, um compromisso que o Veracruz tem desde a sua essência nesses 81 anos, a questão de busca da qualidade, da melhoria contínua, ela vem já também de longa data no Veracruz. Essa história, né, se confunde até mesmo com a chegada da Cláudia, que já construiu aí no Veracruz toda essa linha de outras acreditações que foram preparando o hospital, tornando o ambiente mais fértil, propício, vamos dizer assim, com alicerces muito fortes para a gente dar esse passo adiante, né? A Cláudia ela é uma referência nacional em termos de qualidade de hospital, que conhece várias qualificações e acreditações hospitalares. Então, todo esse processo para a gente avançar, vamos dizer assim, se voluntariar de uma maneira, porque como a Cláudia falou, é espontâneo do hospital, a gente convida juízes rigorosíssimos para visitar a nossa casa. Então, a gente tem que ter esse compromisso também e saber que vai ser apontado e a gente vai ser comparado com os principais hospitais dos Estados Unidos, por exemplo, na mesma, vamos dizer assim, grau de dificuldade e de exigência. Então, a gente tem que estar, não é uma coisa que faz do dia para a noite. É uma construção ao longo dos anos, né? A gente até fala... a tamareira ela demora quase 80 anos para dar um fruto, né? Mais ou menos o Veracruz. É uma história de 81 anos que a gente tem e vai continuar tendo para a gente conseguir essa acreditação que é a mais exigente e reconhecida internacionalmente. Toda uma jornada e preparação para chegar até aqui, né? Aí falando diretamente com os pacientes, o que isso muda na prática, como isso se traduz no atendimento ao paciente no dia a dia no Veracruz? Perfeito. Eu acho que primeiro que ela nos aproxima daquele hospital que a gente sempre sonhou em trabalhar, em termos de segurança, de estrutura, e também é o hospital que a gente sonha, embora quando precisar ser atendido, né? Então acho que esse que é o padrão. O que a gente faz com o paciente? Primeiro que ela determina algumas linhas específicas para cada patologia, para cada doença, e aí com isso a gente tem alguns até indicadores que nos comparam como que estão esses resultados daquelas cirurgias, daqueles tratamentos em relação aos outros hospitais do mundo. Por exemplo, para fazer uma cirurgia no Veracruz, a gente já tinha um checklist, um nível de exigência muito mais robusto. A Joint Commission ela traz ainda mais algumas exigências e pontua aquilo que a gente está falando e mostra alguns caminhos a ser seguidos, né? Então, por exemplo, ela avalia o hospital com quase 1.200 quesitos. Então, ela faz um checklist, desde, por exemplo, no paciente. Ela trabalha muito com a educação do paciente, deixa esse cuidado centrado no paciente, a transparência com o paciente. Então, tudo que o paciente vai estar sendo feito no Veracruz, ele está tendo que ser explicado para ele e ele tem que consentir com aquele tratamento. Em relação, por exemplo, à estrutura, vamos dizer assim, de uma internação, além dessa educação do paciente, ela garante, por exemplo, faz garantir uma segurança do paciente em relação à escolha das medicações, quais medicamentos vão ficar, como que eles ficam armazenados, uma exigência de outros parâmetros, por exemplo, de garantir que seja o medicamento certo, na hora certa, na dosagem certa para o paciente certo. Então, essa jornada fica muito mais segura. O paciente, a gente tem o compromisso que nossos profissionais que estão no Veracruz, eles têm um treinamento, uma capacitação contínua que também nos deixa nada a desejar com qualquer outro hospital do mundo, ou seja, a educação continuada é muito presente. Então, com isso, são aspectos de segurança, com aspectos assistenciais, garantindo e sendo bem transparente que aquele cuidado que o paciente está recebendo é um cuidado validado e comparado com outros hospitais de referência no mundo todo. E a gente está falando de pacientes que confiam muito mais nesse atendimento, né, que estão muito mais tranquilos em utilizar os serviços ali do hospital, com certeza, né? Agora, Cláudia, imagino que tenha sido uma longa jornada, o doutor já estava falando um pouquinho sobre isso, né, que é uma preparação importante. Conta pra gente como é que foi todo esse processo, com as etapas, né, que vocês percorreram aí. Primeiro, obrigada. Eu fiquei lisonjeada com as palavras dele. De fato, o Veracruz está dentro, assim, já quase que do meu DNA, né? Não sei se é possível isso, mas é uma história. Eu, quando cheguei ao Veracruz, estava
recém-iniciado um programa estruturado de qualidade, e isso veio evoluindo. Agora, o programa, né, todo um programa de qualidade, na verdade, é uma cultura de qualidade. Então, ela começa e se sustenta a partir da alta liderança. Não é algo que um escritório de qualidade ou mesmo uma equipe médica sozinha vai fazer. Então, isso vem ao longo de, se a gente for pensar o programa de qualidade e essa qualidade estruturada, ela tem quase 30 anos, né? Completa 30 anos no ano que vem. Então, a gente tem uma história de buscar certificações, acreditações, e que tudo isso, né? Hoje a gente chegou, como a gente falou, num sonho, na verdade, uma meta. Ela começa com um propósito. Aliás, tem um livro, né? Gosta bastante, a gente fala muito sempre do Comece pelo Porquê. E justamente isso. Por que a gente vai fazer isso? E por que a gente quer fazer isso? Então, você trouxe um ponto, acho que, especial. Dentro dos nossos valores, a gente tem a questão do cuidar das pessoas, né? Então, não só o paciente, como todo o time, tudo precisa estar, todos precisam ganhar. Né, um programa de qualidade, uma certificação de qualidade, qualquer ação que a gente vai fazer, onde não tenha todas as partes envolvidas vão ter um ganho, né, isso não se sustenta, e isso eu acho que é o primeiro passo de um programa de qualidade ou de uma certificação. São muitos anos, a gente passou por várias acreditações que nos trouxeram até aqui. A gente tem, dentro do Veracruz, eu acho que isso é algo que está também no DNA do hospital. A gente é muito, não digo apegado, mas a tradição para nós conta, né, a história. Nós todos estamos aqui hoje, a gente tem uma história, se a gente fosse parar para falar, né? Então o Veracruz tem uma história de perseguir a alta tecnologia, essa questão do aspecto relacional muito forte, e não só o aspecto transacional. Então, são várias acreditações, inclusive a gente passou por acreditação nacional, e era mesmo uma meta perseguir algo maior, né? Então, a acreditação internacional, e no caso a JCI escolhida, ela trouxe esse meio, é um manual, isso tudo é uma metodologia muito consistente, esse manual ele não é engessado, mas ele é bem pragmático. Então, você tem padrões, que são diretrizes, e os elementos de mensuração, que vão dar o caminho de como atingir aquele padrão, né? E aí são muitos pontos avaliados. São muitos pontos avaliados. São elementos de mensuração, no caso, são 1.200 e alguma coisa, né? Então, no nosso aí um pouquinho menos, porque algumas coisas podem não se aplicar, mas são mais de 1.000 elementos que são avaliados no sentido de integrar. E são capítulos, né? Nós temos capítulos dentro do manual que se integram e eles passam, né, por estrutura, processo, resultado. Isso daí é uma máxima também em qualidade do médico Dona Bídia, aí da década de 60, falecido em 2000, então é algo recente, mas ele trouxe uma metodologia que de fato tem a ver com o manual, tem a ver com tudo isso. A gente tem que pensar na estrutura, nos processos e avaliar os resultados. E em torno disso tudo, acho que é o mais fantástico, as pessoas. Então, a gente está falando de liderança, nós estamos falando das pessoas, da ponta, e o processo da JCI, ela é muito educativo, tanto para nós, né? Foi não só a jornada toda, que nós começamos essa jornada a pensar de forma planejada em 2020. E aí a prioridade naquele momento não era essa, em função de tudo que acontecia no contexto da saúde, e aí a gente continuou perseguindo, né, continuamente, e a partir de 2023, então nós nos propusemos a fazer uma jornada para pedir uma avaliação, que foi o que aconteceu no final do ano passado. Então isso passa por inspeção da estrutura, das instalações, passa também por uma preparação muito grande de toda a equipe, é isso? Como é que foi essa preparação com o time? Sem dúvida, eu acho a lição mais bonita que a JCI traz para a gente é que, de fato, no hospital não existe ninguém mais importante do que o outro, né? Todo mundo que, de alguma maneira, pode tocar o paciente ou que o que ele está fazendo no dia a dia pode causar algo indesejável ao paciente tem a mesma importância. Então, não tem ninguém mais importante do que isso, ninguém mais importante do que o outro. Esses quase 1.200 itens passam por todas as áreas do hospital. E se algum deles não tiver conforme ou colocar em risco o paciente, a gente pode ser reprovado. Então, por isso que são poucas instituições que têm, né, que conseguem essa acreditação. Então, assim, a gente recebe o manual previamente.
como a Cláudia falou, pensou-se no momento, mas que a gente efetivamente entrou nesse ciclo, foi 1 ano e meio, 18 meses, né, de construção, se adequando àquele manual com esses quase 1.200 itens que foram propostos. Então vamos dizer para exemplos práticos, né? A gente fica muito lá na parte médica, na parte de cuidado ao paciente, que tem fundamental importância, mas ela vê outras coisas também com peso muito importante. Então, por exemplo, qual é o treinamento daquele setor se tiver um incêndio no hospital? O que eu faço para, de repente, prevenir aquele incêndio? O que eu faço, por exemplo, se tiver um acidente com múltiplas vítimas que cheguem no pronto-socorro? Como que a minha equipe está treinada? Quem que vai ser acionada? Vai mais além. Os medicamentos que chegam no Veracruz, como que eles são armazenados? Como que é esse depósito? Estão em caixas adequadas? A comida que vai para o paciente, ela está na temperatura adequada? A cozinha tem, vamos dizer assim, funciona de maneira adequada? A preservação, por exemplo, do centro cirúrgico, esses materiais, eles são limpos e esterilizados de maneira adequada? A gente tem controle, por exemplo, de temperatura e de pressão? Aquele cirurgião que está fazendo aquela cirurgia, realmente ele é habilitado para aquela cirurgia? Então, vamos dizer que a gente tem uma infinidade de itens avaliados. Por exemplo, né, é uma coisa simples, mas que pode causar confusão. A gente, né, eu mesmo, às vezes eu escrevo alguma coisa e agora digital é menos, mas eu tenho dificuldade de entender. Né? E às vezes a gente coloca a sigla. Meta 2. A gente coloca a sigla, que de repente uma sigla para mim significa uma coisa, para quem está lendo é outra coisa. Então estabelece até um siglário que vai ser utilizado em toda a instituição. Aquela sigla para todo mundo vai ser aquela. Então são processos os mais variados. Os mais variados possíveis, e é isso, né? A conquista é fantástica, mas a beleza, a construção mora toda no caminho, né? Isso é sensacional. E até culminar depois de que a gente, de uma certa forma, não digo coragem, fala, não, acho que a gente está adequado para passar a visita, e a gente aí envia uma solicitação para a instituição americana, falando das possíveis datas. A gente dá algumas opções de datas para aquela visita. E aí eles respondem dentro daquele contexto quando que será a visita. Aí é uma semana, além deles já terem verificado várias documentações, aí é uma semana que eles vêm, uma semana de muitas emoções. Aí haja coração, né, Cláudia? Porque é uma semana intensa com 3 avaliadores visitando o hospital todo e com muito, a gente fala, com visitas surpresas. Eles têm um programa pré-determinado, mas eles falaram assim, não, eu vou passar em tal ala, falar com tal paciente para ver se, de fato, esse processo que vocês disseram está funcionando aqui. Então, tem esse feedback do paciente também na avaliação. Paciente, todo momento é envolvido. E é muito legal ouvir esses exemplos práticos, né? Porque tem coisas aí que a gente nem imagina que são consideradas e que fazem a diferença ali no dia a dia também para o paciente, né? Desses processos todos. E eu imagino que para a equipe, para o time todo estar envolvido, engajado, tenha todo um trabalho também com essas pessoas, né? Para elas entenderem, quem trabalha ali no dia a dia, e entender que às vezes uma pequena ação vai impactar positivamente na qualidade desse atendimento. Aí acho que é importante essa questão dos bastidores, né, que é uma responsabilidade. É um hospital, eu não saberia dizer quantos processos hoje existem. Existem os que a gente monitora, mas são muitos processos, né? E o hospital é composto dos processos de atividade fim, aquela assistência, seja no PS, na internação, é a hora que a gente entrega de fato o serviço, e tem toda a área de apoio. E os bastidores, eles fazem como o doutor falou, a acreditação ela tem um princípio, é o princípio do tudo ou nada. Não adianta eu ter uma área, ou um processo, ou uma linha de cuidado que é excelente, se todo o restante não estiver no mesmo nível. Então, isso faz com que a gente tenha que trabalhar ainda mais de forma muito integrada, trazendo protagonismo para todos. Então, todo mundo, não é só a liderança, aquele que está na ponta, qual é o papel dele? O que ele precisa fazer? De novo, explicando por que ele faz aquilo, né? Nada que a gente vá fazer que não explique, a pessoa não se compromete. Então, o importante disso é trazer uma mudança, inclusive, no papel da liderança, né? Um dos nossos valores, a liderança pelo exemplo, ele foi ainda mais fortalecido, porque não é só pelo exemplo, mas é o diálogo, explicar, né? Ir na ala ou ir na ponta, explicar por que nós estamos fazendo aquilo. Então, a pessoa entende o valor
primeiro que ela consegue ainda se ver de uma forma melhor, né, no papel, como o meu papel é importante dentro desse contexto, né? A gente teve também uma estratégia de trazer comitês, que a gente chama dos comitês de governança, empoderando ainda mais, né, cada líder e cada equipe para acompanhar cada capítulo, né? Então, acho que isso também, cada um. Então, não pode ficar preso, não é do doutor Gabriel, não é da Cláudia, é trazer o protagonismo para todo mundo. Inclusive, essa frase, mais que um selo, é a realização de um sonho coletivo. É uma frase sua, né, doutor? E traduz bem esse sentimento de grupo, da importância do coletivo para atingir essa meta e depois para comemorar junto também, né? Sem dúvida, sem dúvida. Até mesmo uma mensagem de agradecimento, né, a todo um time que às vezes aparece no contato com o paciente e muitos outros que agem nos bastidores, mas todos têm fundamental importância nessa obtenção disso e mais do que isso, né, no cuidado diário que o hospital tanto preconiza. Isso é possível graças a um time muito bem engajado, né? Acho que mais do que a Cláudia falou, muitos dos que estão ali, eles sabem o que fazem e como fazem, né? O que tem de trabalhar no dia a dia é o porquê que eles fazem isso, né? Qual é o benefício disso? E a acreditação, ela deixa isso mais claro, mas realmente é uma conquista coletiva, não tem um dono, o dono são todos que estão no dia a dia desdobrando, como eu já falei, é a beleza de JCI, não tem nenhum capítulo ou alguém mais importante do que o outro. Todo mundo que de alguma maneira possa causar benefício, mas também algum evento não desejado ao paciente tem fundamental importância nisso tudo. Das mais diferentes áreas aí, né? E acho que aí passa por essa essência do Vera, que é colocar o paciente no centro de tudo, né? Essa qualidade nesse atendimento. Isso, inclusive os nossos parceiros, né? Então, se você tem um parceiro direto ali dentro do hospital, ele também precisa estar ali conectado com tudo isso. Ele também faz parte, né, inclusive dos princípios norteadores, por exemplo, metas, né, internacionais de segurança. É muito forte essa questão da segurança do paciente. Então, tem a parte da estrutura, a parte da segurança do paciente, por exemplo, identificação do paciente. Todo paciente está identificado, todo paciente vai em todos os momentos do seu atendimento, inclusive se ele estiver transitando por um corredor. Todo mundo ali tem a ver com isso, né? Então a gente consegue identificar e tem uma responsabilidade em encaminhar. E o cuidado centrado é algo que é bastante olhado, né? Ele perpassa por vários capítulos. Por isso, esse protagonismo do paciente. Então, o paciente conhece o seu plano terapêutico, ele tem uma voz, acho que isso é um movimento mundial, e o paciente ele conhece o seu plano terapêutico, ele sabe qual é a etapa, ele toma decisões compartilhadas, isso é bastante forte também, para inclusive melhoria da própria segurança do paciente. Quanto mais informado um paciente está, ele também é um agente da sua segurança. A responsabilidade é nossa, mas o paciente, a gente tira esse conceito do paciente passivo, muito pelo contrário. Acho que esse é ele assume elemento. O protagonismo nessa experiência também, né? Isso. E eu acho muito que é um compromisso, uma transparência, porque diferente da gente que trabalha no hospital, o paciente por livre e espontânea vontade não estaria no hospital, né? Claro. Na maioria das vezes, né? Então, já que é um lugar que ele vai não por opção, mas por necessidade, o quanto a gente pode deixar essa jornada o mais humanizada e o mais segura possível para devolver esse paciente à sua atividade habitual, igual ou melhor do que ele chegou no hospital. E a gente só consegue isso com o time todo engajado, um time que fique atento à identificação, que evite troca de medicação, que quando for feita uma cirurgia, que essa cirurgia seja discutida, explicada todas as opções para o paciente, deixando claro qual é o benefício daquele tratamento, o que se espera do tratamento, também deixar claro quais são as possíveis complicações, submetido a qualquer procedimento, que seja com o consentimento do paciente ou do familiar, e tendo a segurança que vai ser utilizado uma técnica segura, medicamentos seguros, materiais inspecionados. Então, acho que esse é o compromisso. Uma vez que o paciente está lá, não por opção, mas por necessidade, tudo o que a gente puder fazer para tornar essa experiência mais fluida e segura é o compromisso do Vera Cruz. Os direitos, né, do paciente foi algo assim, a gente já trabalhava com isso há bastante tempo, mas a gente viu
que era momento de fortalecer. Então, desde a chegada, né? E nada mais do que nós estamos falando da questão da segurança, da privacidade, e às vezes a gente nota que as pessoas não estão nem acostumadas. Então, é nosso papel e o papel de toda a equipe trazer isso para o paciente, a educação que ele falou, né? Que o paciente, inclusive, ao sair do hospital, ele continua sendo uma responsabilidade, né? A continuidade do cuidado, se nós, a gente explicar de uma forma, inclusive, que ele compreenda, confirmar, porque aí é uma responsabilidade também nossa, né? Para nós, às vezes, é muito claro aquela expressão. Será que o paciente compreendeu? Isso, no dia a dia, é um conceito até novo, e o próprio paciente, ele não está acostumado. Então, faz parte de uma mudança de cultura, inclusive da extramuros do hospital, né? Trazer o paciente, perguntar o que ele espera com aquele atendimento, as possibilidades terapêuticas, os benefícios. Então, isso tudo também não é só no processo, percebe que é uma questão assim, né? Eu lembrei de uma coisa engraçada, quando a gente implantou, aí já tem muitos anos, a meta, né? A questão da confirmação, toda vez que você estiver numa etapa, vão confirmar pelo menos 2 marcadores, né? A meta, o nome do paciente, a data de nascimento. E isso era recente, eu estou falando de mais de 12 anos atrás, e o primeiro paciente ali, ele falou assim, nossa, mas vocês são confusos, hein? Vocês estão me perguntando toda hora. E aí a gente passou a explicar que isso ia ser feito. Todos vão lhe perguntar por conta disso, disso, disso. E aí a gente acaba que o paciente também, caso a gente não faça isso, ele vai estranhar. Então, preparar o paciente para qual olhar ele precisa ter, para que é muito novo tudo para o paciente. E essa mudança de cultura de quem recebe o atendimento, de quem oferece esse atendimento também, toda essa mudança nos processos, né, para chegar à excelência, que eu acho que é a palavra que define bem essa acreditação, passa também pelo hábito de todos ali, para uma insistência diária em métodos, né, doutor? Sem dúvida, sem dúvida. É uma mudança cultural, né? Como eu falo, não é do dia para a noite, vai sendo construído e isso culmina, como dizer assim, nenhum ator ganha o Oscar no primeiro filme, né? Ele vai construindo uma carreira, faz muitas outras atividades antes de chegar numa premiação. E a nosso compromisso com a área da saúde é extremamente importante, onde processos e métodos têm que estar bem estabelecidos. Ficou muito famoso nos Estados Unidos, né? Nos anos 2000, uma publicação que nos Estados Unidos, por dia, de eventos relacionados à saúde, em tratamento de hospital, falecia quase que como se caísse um avião todo dia. Então, esse que era de eventos preveníveis, quase 400 a 500 mortes diárias de eventos preveníveis em hospitais por conta de eventos relacionados à assistência. Então, uma acreditação ela vem para validar os nossos processos, para minimizar qualquer evento adverso. Então, se a gente for ver, por exemplo, as instituições que têm acreditação, quanto mais rigorosas elas forem, se a gente for comparar, invariavelmente elas vão ter menos taxas de infecção em cirurgia, menor mortalidade em algumas áreas e algumas linhas. Então, todo esse processo se reflete em números. As instituições que passam por acreditação, ela tem indicadores de desfechos melhores ao paciente, entrega com mais qualidade. Logicamente, não é só ter o selo, é a obtenção do selo. E para a obtenção do selo, todos os processos, a maioria deles, tem que estar realmente bem ajustado. De anos aí, inclusive, ficou bem claro isso para a gente, né? Vamos olhar um pouquinho para o futuro agora, né? O que vem pela frente? Tem mais conquistas aí? Olha, na verdade, manter essa acreditação como um meio de sustentar, né, o propósito, porque uma questão a motivação e o propósito, eles existem, mas é importante que tenha a disciplina. Então, a acreditação, a metodologia, ela traz esse caminho para que a gente não deixe, não esmoreça e que, de fato, seja de cada dia melhor, né, e maior. Acho que manter essa acreditação e colocar as pessoas não na zona de conforto, muito pelo contrário, né? É um compromisso manter e continuar, trazer o orgulho de pertencimento, fortalecer esse orgulho de pertencimento,
tem muita expansão, né? E expandir, o que a gente viu é que em todas as nossas unidades, todos queriam participar. Então, eu acho que o compromisso e além de toda a expansão, né, das nossas unidades, do nosso serviço, é cada vez mais levar o Hospital Veracruz dentro do nosso hub. Ele é o principal ativo, é o ativo terciário de maior complexidade. Então, ele acaba sendo ali a instituição, eu digo ele, né, o Veracruz, a instituição, ele acaba sendo um inspirador. Então, é trazer isso. Nós temos um desafio agora, porque a JCI ela já está no manual novo, então a gente já está, né, quais são as principais mudanças, a gente já tem agendas para essa semana, os nossos comitês, e de novo, esse comitê é uma estratégia, os comitês, para que isso seja a floresta e vá cascateando. É um né? caminho e uma atualização contínuos, né? Os nossos indicadores, nosso escritório de excelência. É um caminho sem volta, né? E é muito, muito bom. Eu acho que o compromisso é constante. Eu gosto muito de tênis, né? E a gente vê, de repente, um tenista, ele ganha o maior torneio do ano, no outro dia ele já está na quadra treinando mesmo, né? Para continuar nesse nível de excelência. Então o hospital continua com essa pegada, com esse propósito. Gostaria mais uma vez de parabenizar, agradecer todo mundo que esteve envolvido nesse time, que foi fundamental a importância. A gente passa durante a acreditação, a gente passa por outras visitas. Essa acreditação ela tem uma validade de 3 anos, mas a gente passa por visitas durante isso. E o novo manual já está disponível com outros desafios, além dos que já estão estabelecidos, outros que vão surgindo, porque surgem várias na área da saúde muito dinâmica. E o mais bonito agora é que ele vem também com um capítulo que é de ESG, então a preocupação do hospital com o meio ambiente, com o social, com governança, para tornar realmente um hospital um ativo de toda uma comunidade e aí também ajudando mais a valorizar quem está trabalhando conosco. Então muito atento às pautas todas da sociedade, inclusive, né? Todas, e aí agora vem contemplando como realmente o hospital é isso, né? É uma parte muito importante da sociedade, onde ninguém espera estar, mas se precisar, que tenha o compromisso de transparência, qualidade e segurança. Todos nós fomos ou seremos um dia pacientes, né? Então, acho que é importante. E tem algo que para o futuro, né? Que você está falando, o futuro começa agora, mas assim, a gente sempre teve algo muito forte na questão de ensino, de capacitação. Então, o hospital vem fortalecendo ainda mais cursos, né? O curso técnico, a nossa de enfermagem, o nosso compromisso em também, de novo, né, aquilo que eu falei há pouquinho, todo mundo ganha, né? Não é algo que só uma parte vai ganhar. Então, se você capacita profissionais, esse profissional, ele está em outra instituição, você tem um compromisso com a sociedade e a gente também está levando isso agora para os nossos cursos, né? Através da Fundação Roberto Rocha Brito, com todo esse propósito, essas metas que o hospital tem aí há muitos anos, né? Acho que começou lá em 1943. E segue. E eu acho que o objetivo é ir trazendo, através dessas metodologias de boas práticas internacionais, a gente ir cada vez mais aprimorando aquilo que a gente sempre fez, né, e quer continuar fazendo. Maravilha, Cláudia, doutor Gabriel, mais uma vez, parabéns por essa conquista tão importante, com certeza coloca o Veracruz em outro patamar, reforça esse respeito, essa preocupação com a qualidade no atendimento, né, com a segurança do paciente. Obrigada pela participação também. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. E, de novo, assim, li outro dia uma frase, né, que quando você encontra algo muito importante na vida, a gente encontrar, saber o seu propósito e o seu dom. E quando você encontra um local, uma instituição, onde você consegue, né, convergir com tudo isso, assim, é um privilégio mesmo de vida pessoal e profissional, então agradeço esse time todo. Daqui a pouco começo a chorar, mas de fato, assim, algo maravilhoso, né? Que bom, né? Saber que tem tanta gente aí que ama o que faz, né? Que tem esse propósito, essa preocupação também com o atendimento. Doutor, obrigada. Eu que agradeço. Conversa adorável, eu gosto muito do tema e parabéns aí por toda a condução do Veracast. Muito obrigado. Queria muito mais tempo. Obrigada, Marcela. Obrigada a todo mundo. Obrigada, doutor. Voltem sempre, viu? É isso aí, gente. Como é bom ter aqui em Campinas um hospital reconhecido internacionalmente pela sua prestação de serviços. Mais uma vez, obrigada pela sua audiência e se preparem. Terça que vem tem mais um Veracast para você, 20h em ponto. Até lá.